Olá, hoje vamos explorar uma passagem bem densa, cheia de ação mesmo, lá de Gênesis, capítulo 14, na Almeida Revisada e Atualizada. Tem reis, batalhas, um resgate, uau, muita coisa. Sem dúvida. É interessante como começa, assim, quase como uma crônica de guerra regional, com vários reis, e de repente, puf, o foco muda todo para as ações do Abrão. Que nem era Abrão ainda, né? Mas já mostrava uma liderança notável. Exata. E a nossa missão aqui é tentar desemaranhar isso tudo. A rebelião inicial, a guerra que se segue, o resgate do Ló e, principalmente, aqueles dois encontros no final, que são muito reveladores. Vamos lá então? Mergulhar nisso? Pronto. Tudo começa com, uma coligação. 4 reis do leste, bem poderosos, liderados por um tal Quedorlaomer, de Elão. E eles vão contra 5 reis ali das cidades da planície, tipo Sodoma, Gomorra. Ah, sim. E o motivo? Era uma rebelião, não era? Isso. Esses 5 reis, eles tinham sido vassalos por 12 anos. Aí pronto, cansaram-se e rebelaram-se. E, pelo visto, Kedorlaomer não gostou nada da ideia. Nada mesmo. Ele não só esmaga a rebelião, como, faz uma campanha militar pela região toda. Varre tudo antes mesmo de chegar nos rebeldes principais. Uma demonstração de força, então. Exatamente. E a narrativa até detalha essa campanha, sabe? E culmina na batalha no Vale de Sidim. E tem um detalhe geográfico interessante aí. Qual o detalhe? O vale era cheio de poços de betume. Basicamente, armadilhas naturais de piche. Imagina no meio da batalha. Nossa, que perigo. Pois é. E diz que os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e alguns até caíram nesses poços. Os vencedores, claro, saquearam tudo. Levaram tudo. E aí que a história dá uma virada, né? Porque no meio desse saque todo, Exatamente. O Ló, sobrinho do Abrão, que morava lá em Sodoma, é levado cativo. Ele e todos os bens dele. e isso, claro, chega aos ouvidos do Abrão. E funciona como gatilho, né? Assim que ele sabe, ele age. E age rápido. Mobiliza, olha só, 318 homens. 318? Uau! Sim, e o texto faz questão de dizer treinados, nascidos na sua própria casa. Isso é muito importante. Mostra o tamanho do clã dele, os recursos, mas também a lealdade que ele inspirava, né? Uma força particular considerável. E ele vai atrás dos reis vitoriosos. Vai, persegue-os até Dan, lá no norte, e usa uma tática inteligente. Divide os homens, ataca de noite. Surpresa total. E consegue. Consegue, derrota os 4 reis, recupera tudo. O Ló, os bens, as mulheres, o povo todo que tinha sido levado. Um resgate completo. Que incrível. Mas a história não acaba aí, pois não. No regresso, acontecem coisas importantes. Acontecem 2 encontros cruciais. No Val de Savé. O primeiro é com uma figura que surge assim, quase do nada. Melquisedeque. Melquisedeque, esse nome é sempre misterioso. Quem é ele, exatamente, e por que ele aparece aqui? Pois é, Melquisedeque é fascinante. O texto diz que ele é rei de Salém, provavelmente a futura Jerusalém, e mais importante ainda, sacerdote do Deus Altíssimo. Elion. Sacerdote do Deus Altíssimo, antes de toda a aliança com Abrão. Exatamente. Ele traz pão e vinho num gesto que pode ser hospitalidade, mas talvez também ritual. E ele abençoa Abrão em nome desse Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E atribui a vitória de Abrão a esse Deus. E como Abrão reage a isso? O Abrão reconhece a autoridade dele, dá-lhe o dízimo, a 10ª parte de tudo o que ele recuperou na batalha. O ponto-chave aqui é esse: um rei sacerdote adorando o mesmo Deus que Abrão viria a conhecer mais profundamente, mas fora da linhagem de Abrão. Isso sugere que a revelação de Deus não era assim tão linear, né? Uau, isso realmente alarga a perspectiva. Mas logo a seguir vem o outro encontro, não é? Com o rei de Sodoma. Sim, e é um contraste total. O rei de Sodoma chega e faz uma proposta. Basicamente, olha, Abrão, fica com os bens todos para ti, só me devolve as pessoas. Parece uma oferta generosa até, ficar com todo o saque. Poderia parecer, mas a resposta de Abrão é veemente. Ele recusa, publicamente. Recusa a riqueza toda. Por que isso? Não era, sei lá, incomum? Ou até arriscado? Era uma declaração teológica e, de certa forma, política muito forte.
Abrão jura pelo Senhor, o Deus Altíssimo, mesmo o nome que Melquisedeque usou, que não vai ficar com nada. Nenhum fio. Nada. E ele diz o porquê. Para que o rei de Sodoma nunca possa dizer, fui eu que enriqueci Abrão. Percebe? Não é só uma questão de integridade pessoal. É mais profundo. É uma afirmação radical de que a sua bênção, a sua prosperidade vem só de Deus. Não de reis terrenos e muito menos de um rei associado a Sodoma que já tinha má fama, né? Ele confia totalmente na provisão divina. Mas atenção, ele é justo. Garante a parte que era devida aos aliados que lutaram com ele. Ok, então, resumindo o que vimos, começa com uma grande confusão geopolítica, aí temos a intervenção militar decisiva do Abrão, motivada pela lealdade à família, e no fim, esses dois encontros que definem muito o caráter e a fé dele, né? Perfeitamente resumido, o encontro com Melquisedeque é enigmático, profundo, aponta para algo maior, um sacerdócio, uma realeza que transcende as estruturas que a gente conhecia ali e reconhece um Deus universal. E a recusa das riquezas de Sodoma mostra a integridade do Abrão, a sua dependência total de Deus. Isso estabelece um padrão para toda a jornada dele. Fica mesmo uma questão para a gente pensar, né? Como é que a existência de uma figura como Melquisedeque, adorando o Deus Altíssimo, fora da linhagem escolhida, antes mesmo da aliança formal, como isso desafia as nossas ideias sobre como Deus se revelava naquele mundo antigo. É algo para continuar a explorar, sem dúvida.